A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes. A pedido de um amigo meu, o Sargento Omar, né? É o nosso amigo Omar, conheço ele há muitos anos, fomos cobrador de ônibus em Angra dos Reis, né? Fizemos a prova da Polícia Militar juntos, mas infelizmente, né, eu não fui aprovado, segui um outro caminho, ele seguiu o caminho dele, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado da mesma forma que tem abençoado a vida dele. E ele me pediu para que eu pudesse falar um pouco acerca de dízimos, né? Eu não quero entrar no mérito se o dízimo é do Velho Testamento ou é do Novo Testamento, né? Nós precisamos entender que, primeiro, é que o dízimo ele foi muito antes da lei, né? O dízimo aconteceu 430 anos antes da lei mosaica, né? Abraão ele entregou os dízimos a Melquisedeque, né? Que representava ali, era um tipo de Cristo, né? um tipo dos sacerdotes, né? que aconteceu lá logo depois ali na lei, né? Na lei mosaica, né? A gente vai ver ali em Gálatas 3, versículos 6 e 9, diz assim, ó, assim como Abraão, isso é muito importante, eu gosto muito desse texto, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé e são filhos de Abraão, os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ou seja, dízimo, meus irmãos, é uma questão de fé. Dízimo é fé. Dízimo não salva. Dízimo não é mérito para a salvação. Até porque, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente já sabe que o dízimo é uma questão de fé. Abraão, ele entregou os dízimos porque o Abraão foi justificado pela fé. E nós, como filhos de Abraão, também somos justificados pela fé. Então nós precisamos entender, primeiro, que o dízimo não salva, e dízimo também é um ato de amor à obra de Deus. Nós dizimamos porque nós amamos a obra de Deus. E a obra de Deus, ela não recebe ajuda do governo federal, do governo estadual, das prefeituras. Somos nós, membros da igreja, que mantemos a igreja aberta. Agora, o que nós precisamos entender é qual é o objetivo do dízimo exatamente. Por que Deus instituiu o dízimo ou as ofertas lá como Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, né? Por quê? Qual era o objetivo? A gente vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, que diz assim, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. Veja bem, quando as tribos de Israel foram divididas, né, então a tribo de Levi, eles foram incumbidos de cuidar do templo, então eles não tiveram direito à terra. Então os dízimos eram levados para os sacerdotes, para os levitas, e eles ali também, uma parte desse dízimo, eles cuidavam das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Então a maior preocupação de Deus era com aqueles que não tinham, o objetivo do dízimo era suprir a necessidade daqueles que não tinham como suprir as suas necessidades, não trabalhavam, não tinham rendas. Esse é o maior objetivo do dízimo. Então, quando nós entregamos o dízimo à igreja, é o quê? É para sustento do pastor da igreja, da liderança da igreja que vive da obra, né? Que vive 100% da obra, não tem nenhum tipo de trabalho circular, então ele precisa ser mantido, ele tem família, ele precisa ter um salário ali digno para viver. Né? E é também para manter a estrutura da igreja aberta. Ele precisa pagar a conta de luz, precisa pagar um aluguel. Então, isso é importante. Então, somos nós que mantemos isso. Mas a igreja sempre se preocupou com o próximo, sempre se preocupou com o necessitado. A gente vai ver lá em Atos capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. Ou seja, lá em Atos capítulo 6, eles tiveram que
constituir, eles tiveram que chamar homens fiéis a Deus, respeitados ali pela comunidade, cheios do Espírito Santo, para designá-los ao diaconado, né? Eles precisavam servir e cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E por aí a gente já percebe que a preocupação de Deus concernente ao dízimo era sempre cuidar dos necessitados, das pessoas que tinham necessidades. Paulo, lá em 2 de Coríntios, capítulo 9, ele vai falar uma coisa bem interessante. Ele diz assim, 2 de Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu fico muito preocupado quando as pessoas usam Malaquias 3,10 para falar de dízimo, porque dá a entender que você está barganhando com Deus, ou seja, eu vou contribuir, eu vou dar o dízimo porque Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar a bênção na minha vida. Nem todos os dizimistas vivem debaixo de bênçãos. Eu conheço pessoas que são dizimistas aí em algumas igrejas e já passaram necessidades, ficaram desempregadas, precisaram de cestas básicas, né, de alguns irmãos que foram ajudar, e uma pessoa que sempre foi dizimista e passou necessidade, né? Então eu não gosto muito de Malaquias 3,10, até Malaquias 3,10 é um outro contexto ali, ele está falando muito os sacerdotes que roubavam, né? Estava uma bagunça danada ali naquele contexto, e ele chama a atenção não só dos sacerdotes, provavelmente também do povo, né? Porque estavam usurpando das coisas de Deus. Mas o importante é que nós precisamos dar o dízimo, devolver o dízimo com amor, como Paulo fala aqui. Cada um contribua segundo o que propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, uma coisa nós precisamos também refletir, meus irmãos. Será que nossas igrejas estão verdadeiramente fazendo uso correto do dízimo? Quando eu olho para o nosso contexto de igreja, para esses mercadejantes da fé que tem por aí, a gente vê que não tem nada a ver com a igreja bíblica, não tem nada a ver. Quando nós olhamos para os apóstolos, que é a nossa referência, o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ainda que desça um anjo do céu, ou um de nós prega um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema, que seja maldito, diz o apóstolo Paulo. E será que essas igrejas, será que nós como igrejas, eu boto aí no geral, estamos verdadeiramente cumprindo o que Deus tem determinado para nós em relação ao dízimo? Será que temos cuidado realmente dos nossos irmãos necessitados? Será que temos cuidado verdadeiramente da nossa comunidade? Eu vejo muitos pastores aí ricos, né, comprando jatinhos, né, comprando casa em Orlando, fazendo fortunas, e ainda tem a cara de pau de dizer que o dinheiro não é deles, é da igreja, mas o dinheiro está na mão deles, a instituição, a igreja está na mão deles, é eles que assinam o cheque, o dinheiro é deles, e ainda pregando heresia, pregando trízimo, dizendo que a pessoa fazer voto com Deus financeiro, é um absurdo. É um absurdo, é tudo voltado para o dinheiro. Você dá um mês de aluguel do seu apartamento que você paga aluguel, que você vai ser abençoado. Isso não está escrito em lugar nenhum, meus irmãos. O dízimo, as ofertas, ela tem que ser com amor, tem que ser com liberalidade. Você não pode dar pensando em receber algo, você dá porque você já foi abençoado. O povo, quando levava o dízimo, a casa do tesouro, era porque Deus já havia abençoado, então já havia chovido na terra, a terra tinha prosperado, eles estavam ali com muita fartura e pegavam uma parte e tinham que devolver lá para o templo para suprir a necessidade daqueles que não tinham. O dízimo sempre foi para isso, suprir a necessidade daqueles que não tinham. Dízimo não é para você fazer mega templos, dízimo não é para você comprar jatinho para ficar viajando de um lado para o outro, dízimo não é para você comprar fazendas, dízimo não é para você comprar casa em Orlando, dízimo é para você cuidar do seu irmão que está desempregado, que está precisando pagar uma conta de luz, dízimo é para você dar uma cesta básica para o irmão que está passando necessidade, dízimo é para você dar assistência para os enfermos que estiverem precisando de um remédio, dízimo é para cuidar de pessoas, dízimo sempre foi pensando em pessoas. E é isso que nós precisamos ter isso nas nossas mentes. E nós, como dizimistas, nós temos a obrigação de fiscalizar isso e ver se realmente as nossas igrejas
a igreja que nós frequentamos, está fazendo isso e cobrar, e dizer para ele, não, meu irmão, é obrigação da igreja. A igreja não tem que fazer isso por esmola, mas a igreja deve fazer isso por obrigação. É um dever da igreja cuidar do órfão, das viúvas e dos necessitados. E nós, como cristãos, nós temos que nos preocupar com nossos irmãos. Pela misericórdia de Deus, eu faço parte de um grupo aqui no meu bairro, nós temos dado assistência a algumas pessoas, cada um compra uma cesta básica ou duas, e a gente escolhe algumas famílias para abençoar. E nós temos ido em casas de pessoas que fazem parte de igrejas grandes aqui, e que as pessoas não têm acesso na igreja dele a uma cesta básica, não têm acesso a um remédio, não têm acesso a uma ajuda. É uma dificuldade danada. Enquanto os líderes lá da igreja moram de frente para o mar, os filhos deles estão estudando na Europa, e muitos membros da igreja não têm nem onde morar. Moram em morros aí, casa quase casa que em lugar de risco, né? Andando de chinelo havaiana porque não tem condição de comprar um sapato, enquanto a liderança está aí usurpando dos dízimos. Aí sim nós poderíamos usar Malaquias 3:10 para esses mercadejantes da fé, verdadeiros lobos, onde Isaías vão chamar de cães, e esses cães ficarão de fora. Aí cabe a nós, como servos e servas do Senhor, fiscalizarmos também isso aí. Mas nós precisamos entender que dízimo, uma coisa nós precisamos entender, ficar bem claro para nós: dízimo é para suprir as necessidades dos nossos irmãos. Amém? Que isso fique bem claro na nossa mente. Dízimos, ofertas, ou o nome que você quiser dar, né? Tudo aquilo que nós levamos para a igreja, que nós doamos para a igreja, deve ser também pensado nos órfãos, nas viúvas e nos necessitados. Mas não com migalhas, com o restinho. Isso é um mandamento, isso é obrigação da igreja cuidar dos necessitados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, meus irmãos, estejam presentes em nossas vidas, nos dando discernimento e entendermos o verdadeiro querer do Senhor para as nossas vidas. Fiquem na paz, em nome de Jesus.